Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Dou-vos as boas-vindas à União de Estudantes das Terapêuticas Convencionais, hoje representadas por Catarina Albuquerque, Jonas Marçalo e João Figueiredo. Esta é a 11ª audição do Grupo de Trabalho de Terapêuticas Não Convencionais no âmbito da apreciação na especialidade de iniciativas legislativas no âmbito das terapêuticas não convencionais. Têm acompanhado certamente e estão naturalmente dentro da problemática que nós estamos aqui a debater na especialidade. Também certamente sabem, mas lembro que o formato desta audição dispõe de 10 minutos iniciais para apresentarem os vossos argumentos. Podem dividir o tempo como bem entenderem ou usar o tempo da forma que quiserem. Depois cada partido vai dispor de 5 minutos para vos colocar questões sobre o que entenderem e para terminar voltam a ter 10 minutos finais e agradecia que os tempos fossem respeitados porque de seguida às 15 horas temos plenário e os deputados têm que estar presentes. Lembro também que a deputada Patrícia Fonseca do CDS-PP, por motivos de compromissos que coincidem com este horário, não poderá estar presente. A deputada Carla Cruz está numa sala ao lado, num outro grupo de trabalho que inicia funções de hoje e, como tal, tem que estar nesse grupo de trabalho, mas vai tentar estar nos dois. Quando for o momento da intervenção dela, ela vai tentar estar cá. E o deputado João Marques, pelo mesmo motivo, também tem, à mesma hora, um outro compromisso. Portanto, a deputada Carla Cruz acabou de sair do outro grupo e já está neste, portanto, e vai ter que voltar. Portanto, e depois, até se for oportuno, eu alterarei as ordens das intervenções por forma a que a deputada Carla Cruz tenha menos transtorno na sua vida parlamentar. Tem então a palavra, não sei quem. O João tem então a palavra. Santíssimo Senhor Deputado, Coordenador do Grupo de Trabalho, Santíssimas Senhoras Deputadas, Santíssimo Senhor Deputado, começo por cumprimentar Vossas Excelências e por agradecer, em nome da União de Estudantes das Terapêuticas Não Convencionais, a oportunidade de sermos ouvidos e podermos dar o nosso contributo em relação a uma problemática que tanto nos diz e nos afeta, bem como dos projetos de lei a quem o nosso trabalho, em conjunto com o movimento cívico das TNC, deu fruto. Não me irei alongar a enquadrar algo do qual já todos nós somos conhecedores e que é motivo de aqui nos encontrarmos, que é a problemática dos lesados pós-2013. Na União de Estudantes pelas Terapêuticas Não Convencionais, o ETNC, todos os que deste movimento fazem parte são estudantes ou ex-estudantes em condição de pós-2013. Sentimos na pele todos os dias as consequências desta problemática já conhecida por Vossas Excelências. Quero por isto dizer que o nosso único e exclusivo interesse é resolver esta problemática da forma mais justa, legítima e digna possível, respeitando aquele que é o espírito e objetivo da Lei nº 45/2013, bem como da Lei nº 71/2013 e demais enquadramentos legais. Quando recolhemos e entregamos, em conjunto com o Movimento Cívico pelas TNCs e outras entidades, a petição que deu origem à discussão, apresentação e votação dos projetos de lei que hoje discutimos, com mais de 14.200 assinaturas, foi em compromisso para que, com todos nós, lesados pós-2013. Quando, a 4 de abril de 2017, convocámos uma manifestação em conjunto com o Movimento Cívico, que trouxe cerca de 700 pós-2013 às portas da Assembleia da República, foi com claro intuito e motivação de lutar pela resolução do nosso grave problema, dos pós-2013. Assim foi em todas as ações, reuniões e demais trabalhos, incluindo na construção dos projetos de lei, e assim continuará a ser. Os pós-2013 querem apenas ser enquadrados numa lei da qual foram esquecidos para poderem integrar as suas profissões dentro da normalidade, como todos os outros profissionais. Não pretendemos facilitismos, apenas igualdade, respeito, dignidade e equidade. Pretendemos, nesta audição, poder contribuir para as várias preocupações levantadas pelos senhores deputados, quer em plenário na Assembleia da República, nas declarações de voto de cada grupo parlamentar, quer neste grupo de trabalho, nas várias audições que já foram realizadas, bem como as levantadas por outros grupos representativos das terapêuticas não convencionais. Ouvimos atentamente todas as dúvidas e considerações, pelo que elaborámos um documento juridicamente consistente e tecnicamente rigoroso, para o qual nos munimos de todos os meios e recursos teóricos e científicos, no sentido da boa concretização de um texto legislativo de caráter objetivo, rigoroso e juridicamente blindado.
capaz de albergar as intenções e pretensões da maioria dos grupos parlamentares e grupos representativos das TNCs. Passo para isso agora para tal a palavra à minha colega Catarina Albuquerque. Obrigado. Antes de mais, boa tarde. Excelentíssimo Sr. Deputado Coordenador, excelentíssimas Senhoras Deputadas, excelentíssimos Senhores Deputados. Começo por dar um breve enquadramento, inclusivamente, da nossa situação profissional e académica. O João é atual estudante, eu sou diplomada e o Jonas, para além de diplomado, também se encontra neste momento num curso de ensino superior da acupuntura. E, portanto, temos aqui a representação das várias situações dos pós-2013. Eu vou dar o enquadramento daquilo que nós reconhecemos como sendo as 3 questões principais originadoras da problemática dos pós-2013. Irei fazê-lo da forma mais exata e precisa possível, evitando assim possíveis equívocos interpretativos, mas antes de mais dar a nota de que, de facto, apesar da proposta que nós trazemos aqui hoje, na sua integridade, vir resolver as várias lacunas, inclusivamente a questão da portaria, de não se poderem implementar certas coisas ou de abrir certos períodos que não sabemos até quando, o documento resolve na sua totalidade. É claro que, se forem aproveitadas partes dele, isso poderá não acontecer. E, por isso, ainda assim, reforçar a importância da portaria de transição das escolas ser publicada. Então, nós reconhecemos como 3 questões principais. Primeiro, os problemas formais, que advêm da falta de clareza e de uma certa opacidade da atual legislação que obriga a um aprofundamento das técnicas interpretativas, dando aso a resultados profundamente diferenciados, com consequências na eficácia jurídica, em prejuízo das esferas mais desprotegidas, principalmente estudantes e as suas famílias. O segundo problema são os materiais nucleares, problemas materiais nucleares, que advêm da disposição transitória. Apesar das qualidades típicas dessa fórmula normativa, que se comprometem a solucionar complicações legislativas no tempo, esta só identifica uma única realidade em detrimento de outras de semelhança, identidade e valia. De facto, a disposição transitória, numa leitura erroneamente linear, visaria, para efeitos de acesso à cédula profissional, apenas a integração dos factos constituídos estabelecidos que encerram em si formação e exercícios prévios, desconsiderando de modo cego os casos de formação prévia sem exercício, formação prévia com exercício ulterior, formações em processo com ou sem exercício ulterior e, por fim, naturalmente, em muito pelas limitações e patologias na construção do normativo, as formações realizadas com ou sem exercício ulterior após 1 de outubro de 2013. A eficácia do normativo expõe de forma gritante a condição já débil dos desconsiderados pela norma, dada a sua condição já iniciática e a total ausência de enquadramento profissional, assistencial e garantístico. Por fim, os problemas materiais de enquadramento. A par de todo o exposto e sob pena de esgotamento do regime, existe uma clara dissonância com o preconceituado na lei fundamental a propósito do acesso à profissão e respectivos limites à restrição de direitos, liberdades e garantias. É de maior urgência e importância o reconhecimento existente cristalizado na Constituição de uma garantia real e efetiva, bem como a individualidade e autonomia das TNC e no seu correspectivo exercício profissional, nomeadamente nos planos técnico, principológico, teleológico, ético e deontológico. No fundo, o expectável desenvolvimento profícuo no plano disposto a este respeito na Lei 45 de 2003, 22 de agosto. Identificados, então, os 3 problemas centrais, pelo menos aqueles que nós consideramos, e dado que o tempo é escasso, passo, por fim, a palavra ao meu colega Jonas Marsalos, que irá passar os conteúdos normativos que propomos introduzir em alteração a esta conjuntura inadmissível em Estado de Direito e, portanto... Obrigado. Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, muito boa tarde. Desde o debate na Generalidade foram lançados vários reptos interrogativos legítimos dos diferentes grupos parlamentares sobre os 2 projetos de lei aqui em discussão. Em resposta, apenas assistimos a proposições esvaziadas de soluções efetivas, no conducentes à alteração real do paradigma. Nós podíamos aqui considerar várias soluções. Podíamos revogar e inovar a Lei 71, podíamos aditar artigos à lei,
Podíamos atribuir um prazo igual para toda a gente ao acesso à cédula profissional e fechar definitivamente as candidaturas e mesmo até aceitar que estes cursos fossem dados pelas duas vias, pela superior e pela não superior. No entanto, onde é que para o critério? Qual é o foco? Como é que se garante que não hajam mais casos? Como é que se garante as legítimas expectativas dos alunos? E como é que vamos ser igualmente justos para todos? Após longa reflexão e trabalho sobre as anteriores propostas por nós já apresentadas, consideramos por uma questão de simplicidade e eficiência no processo, bem como de modo a cumprir a emergência da situação, que a melhor solução passa por efetuar uma revogação cirúrgica na lei, acompanhada de uma alteração profícua do conteúdo das normas com correspondente reconfiguração técnica, visando a elevação dos padrões de rigor e clareza. Em síntese, queremos intervir em todos aqueles que sejam aspirantes ou estejam habilitados com curso de formação num superior habilitante ou exercício de alguma das TNC, emitido por entidade legalmente constituída e a promover formação e ensino numa dessas áreas, ou seja, sejam eles pré, pós, 2013. Claro, com limites bem definidos. É aí que eu vou agora. Em primeiro lugar, constituir 3 focos de intervenção nos respectivos timings. Primeiro, quem já tem formação poderá desde já candidatar-se à cédula profissional. 2. Os formandos, desde que já tenham iniciado formação e nas áreas que apresentam formação superior homóloga, e falamos de osteopatia e acupuntura, devem concluir a sua formação até ao final do correlato de ciclo de estudos superiores. No caso do concurso horizontal, seria sempre o que acabasse mais tarde. E ainda mais 3 anos. A contagem deste prazo para a conclusão da formação iniciava-se no ano letivo seguinte, a que corresponde ao início da formação não superior e sempre com referência à data de matrícula do estudante. 3. Os formandos e potenciais formandos, de todas as outras áreas da TNC, que ainda não apresentem a formação superior homóloga, devem concluir a sua formação até ao final do correlato de primeiro ciclo de estudos, correlato de primeiro ciclo de estudos superiores. Concurso horizontal, o último que conclui em último lugar, mais 3 anos. Em segundo lugar, constituir às entidades de formação não superiores um novo período de adaptação ao REGES, em termos a definir em regulamentação especial e nos prazos anteriormente definidos, cuja superação implicará, nas respectivas áreas, a imediata suspensão das atividades de ensino ou formativas. A estas instituições é imposto um especial dever ético de transparência, de cooperação, comunicação e informação na sua relação com a tutela, instituições pares, estudantes, famílias e demais interessados, sancionando pela lei administrativa e penal. No plano do dever de comunicação e informação, estas instituições terão até o dia 31 de dezembro de cada ano de comunicar à tutela os dados e elementos essenciais e com os respectivos estados dos processos formativos. Em terceiro lugar, constituir 2 vias de acesso à cédula profissional. Uma de natureza profissional e outra de natureza académica. Cada uma com as suas especificidades e relevâncias, instituindo-se como requisito de acesso pela via académica e como critério de ponderação para a via profissional, um mínimo de 1.500 horas de formação escolar específica de base. É instituído também o princípio da individualidade ou casuística a cada candidatura. Por cada ano civil, será fixado um período mínimo de 180 dias para a apresentação das candidaturas. O aviso de abertura das candidaturas será publicado com antecedência mínima de 90 dias. O processo de atribuição de cédulas pode ser objeto de reavaliação ou inovação nesse mesmo período. O que nós somos e o que nós seremos dependem desta regulamentação. Mas o que seremos nós, o que serão as TNC, sem uma identidade, uma individualidade ou uma autonomia? Queremos garantir que todos os profissionais são tratados de igual e justa forma, sejam pré ou pós-2013, com critérios claros, casuísticos e adaptados na medida da diferença. Só assim poderemos separar o trigo do joio. Damos nota ainda que introduzimos alguns pontos complementares, de modo a garantir a coerência normativa. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se por uma questão de facilitar a vida à Sra. Deputada Carla Cruz. Pronto. Então acho que nenhum dos partidos. Moisés, deputado Moisés, há uma objeção? Não.
deputada do PSD já me disse também que sim. Faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador, e já agora muito obrigada também, sobretudo aos Srs. Deputados Laura Magalhães e Moisés Ferreira, pela oportunidade de eu falar em primeiro lugar e pelas razões que já foram ditas, que têm a ver com o facto de estar noutro grupo de trabalho aqui ao lado. Eu dizia muito rapidamente, até porque tenho mesmo que me ausentar, primeiro agradecer-vos a vossa exposição, pedir-vos para deixarem por escrito, porque ela tem nuances e que carecem efetivamente de uma análise que não é só de ouvido, permitam-me a expressão, e deixava-vos uma pergunta, até porque depois não poderei ouvir a vossa resposta, mas tem a ver com no acesso às cédulas. No acesso às cédulas, a pergunta que eu vos deixo é esta: se estão de acordo que se aplique neste novo período, vamos nos chamar assim para ser mais fácil para nos entendermos todos, que se aplique exatamente os mesmos critérios que foram utilizados anteriormente, ou seja, a questão da ponderação, e porque já noutras audições outros representantes disseram que deveriam ser utilizados exatamente os mesmos critérios para não haver uma diferenciação, e gostaria de ouvir a União sobre isso. Não vou ter a oportunidade, como eu disse, de ouvir a vossa resposta, mas isto está a ser gravado e mais uma vez obrigada pela vossa presença, pelos contributos, mas tenho mesmo que me ausentar. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. De seguida, então, tem a palavra a deputada Laura Magalhães, do PSD. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento o Sr. Deputado, assim como os assessores, e também cumprimentar a União de Estudantes das Terapêuticas Não Convencionais. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradecer os contributos que nos trouxeram aqui e também à semelhança do que disse a Sra. Deputada Carla Cruz, pedir-vos que deixem ficar por escrito, porque eu própria até estava aqui a comentar que algumas partes eu não consegui perceber bem devido à sua complexidade e à novidade que trouxeram hoje. É mais isso, a questão da novidade, e que realmente para nós até pode ser aqui uma lufada de ar fresco que nos traga as respostas que nós necessitamos. E nesse sentido, eu não tenho nenhuma questão a colocar, apenas agradecer-vos os vossos contributos e é só. Obrigada mais uma vez. Desculpa, estava aqui distraído a tratar aqui da burocracia. Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sim, obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Sra. Deputada, e cumprimentar especialmente a União de Estudantes das TNCs, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Reiterar o pedido que já foi feito, já está a ser, acho eu, cumprido, que era se poderiam deixar aqui o suporte das várias propostas que trouxeram, porque realmente algumas pareceram um pouquinho complexas para conseguir entender só assim, sem as analisar mais a fundo. Segundo, muito rapidamente, vou passar à frente de todos os considerandos e das motivações que levaram ao Bloco de Esquerda a apresentar um projeto de lei. Nós já falamos até de outras vezes e, portanto, sabem o porquê do Bloco de Esquerda ter apresentado um projeto de lei. Acho que na maior parte das coisas estamos em acordo, e por isso aquilo que perguntava é: nós estamos num processo de especialidade sobre dois projetos, um do Bloco de Esquerda e um do PAN, e aquilo que lhes pedi era fizessem uma avaliação sobre esses projetos. Se a formulação dos projetos, se a via legislativa que é encontrada nos mesmos, parece, na vossa opinião, resolver os problemas que estão em cima da mesa, nomeadamente o de impossibilidade de acesso à cédula profissional
pós-2013, dizer assim, só para simplificar. Portanto, pedia-lhes isso também, fazer uma análise, uma avaliação aos projetos que estão em cima da mesa, se eles permitem chegar ao objetivo que creio que nós desejamos em comum, ou se consideram que seria interessante ou mais viável ir por outro caminho, por outra técnica, por outra proposta. Era basicamente essa avaliação que vos pedia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para concluir, dispõe de 10 minutos para responder às questões que foram colocadas pelos Srs. Deputados. Tem a palavra. Okay. Respondendo à deputada Carla Cruz, nós estamos a ponderar critérios muito semelhantes. Há aí uma exceção. De qualquer forma, a portaria caducou, ela tem que ser reformulada pela tutela. Aproveitamos então, completamos os critérios que estavam anteriormente definidos. Atenção, portanto, nós não queremos injustiçar ninguém. Nós, quando pensámos nisto, pensámos de forma a que fosse justo, quer para quem já tem cédula provisória, neste caso, quem já tem definitiva, mas quem tem provisória não se sinta injustiçado pela anterior avaliação e criteriação da CSS. E, portanto, é isso. Só adicionar mais um contributo aqui à resposta do meu colega, do Jonas. Esta é só uma proposta, não é, que visa resolver alguns problemas que nos foram sendo trazidos, nomeadamente, então, mas agora vamos abrir os prazos e todas as pessoas que tiveram formações que são menos adequadas vão ter direito a cédula profissional. Quando lerem o documento, vão compreender que essa foi a preocupação, foi dar resposta a isso, mas para isso temos de colocar outros critérios que deem pontuação também para que possa prefazer. Mas sempre tentando, lá está, que não haja nenhum tipo de injustiça, até porque os colegas com cédula provisória, se assim entenderem, podem novamente recandidatar-se, pelo menos assim como está o nosso projeto. Exatamente, para uma reavaliação. Quanto à questão deste excelentíssimo senhor deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, nós consideramos que tanto um projeto de lei como o outro têm pontos que são mais favoráveis e menos, mas pensamos que aqui o que interessa é atender às preocupações já colocadas. Nós já percebemos, pelo menos pelo feedback que foi dado, quer pelos senhores deputados, quer pelos outros grupos das terapêuticas não convencionais, que eles são umas ótimas propostas e vêm solucionar o problema, mas depois, na sua aplicação prática, podem trazer mais este problema, este e este. E é nesse sentido que trazemos esses contributos. Ou seja, sim, resolveria, mas de forma a que outros não surjam, nomeadamente essa questão dos pós-2000 e... não é? Esta é a proposta que trazemos para tentar contribuir para a resolução. Queres dizer alguma coisa? Sim, de certa forma já foi tudo dito pelos meus colegas e dentro dessa ótica. Obrigado. Peço desculpa, esqueci. Dentro do... Estão com menos de 3 minutos, até aos 10, podem gerir o tempo como entenderem. Eu esqueci de mencionar uma outra questão que também é importante. Não está diretamente relacionada com o que aqui íamos tratar, mas na perspectiva de continuidade talvez fosse importante começarmos a pensar nisso, que é, temos cédulas provisórias, temos estes profissionais que, a ser resolvida a candidatura à cédula profissional, muitos deles também vão ter cédula provisória, e seria importante, na perspectiva de continuidade, quer do percurso académico, quer profissional, podermos começar a pensar num contingente especial de acesso ao ensino superior e até de um plano especial de licenciatura para que todos estes profissionais possam, então, caminhar no sentido também da Lei 71/2013, não é? Que é da formação no ensino superior. Sr. Deputado. Obrigada. Já que não coloquei há um bocado e agora que estava a achar interessante a vossa argumentação, eu tenho colocado esta questão ao longo das várias audições que temos tido e não tenho tido nenhuma resposta. E talvez vocês poderão ter uma possível resposta para esta questão, que é o seguinte: por aquilo que eu depreendo, vocês defendem que de facto deve haver licenciaturas para todas as áreas, certo? Neste momento já está a funcionar a osteopatia e a acupuntura. Faltam as outras 5. Estão 2, faltam 5.
A questão de abrir um novo período para a atribuição de cédulas profissionais, ok, nós todos estamos de acordo. Aliás, isso já foi votado aqui, a abertura de um novo período. Acontece que pode ser utilizada a cédula provisória para os que não têm formação superior e a definitiva para os que têm, ainda cumprindo outros critérios. E a minha questão é, a atribuição desta cédula profissional provisória, digamos assim, qual o período, tendo em conta que poderemos ter alguma área em que só venha a ter a licenciatura, por exemplo, daqui a 20 anos. O que fazer nessas situações? Eu não sei se isto responde, porque eu vi aqui, assim, muito por alto, a atribuição de uns pontos que, de facto, diferencia o tipo de formação. Eu não tive tempo, neste curto espaço de tempo, de analisar. Não sei se isto responde ou não a esta minha questão. Ou seja, de que forma é que nós podemos garantir aqui equidade entre as diferentes áreas e também garantirmos, isto também é uma questão de saúde pública para as pessoas, não é? De que forma é que nós podemos garantir essa qualidade, tendo em conta que poderá haver uma área que tão cedo não mesmo que a portaria seja publicada, poderá haver uma área qualquer que não venha a existir tão cedo uma licenciatura, seja pelos motivos forem. O que fazer nessa situação? Obrigado. Não sei se alguém responde a esta questão. Vamos dividindo, cada um dá o seu contributo. Relativamente ao prazo em si, a CSS também tem algo a dizer, mas o documento responde a essa questão. Está previsto na alínea C da nossa proposta que tem que ver com a questão dos pós-2013, porque nós temos aqui várias propostas de alteração, mas o Jonas já vai explicar um bocadinho melhor essa questão. Relativamente às profissões que não existem no ensino superior, assim, isso é algo que não está nas nossas mãos. Nós temos isso contemplado na nossa proposta, no sentido de o que fazer até lá, não é? E como depois é que essas pessoas podem ter acesso à cédula. E até, em relação à responsabilidade das escolas, comunicarem com a CSS o número de alunos, portanto, uma série de dados que até hoje não existiam e que depois a própria CSS já sabe, ok, nós vamos à partida ter X cédulas e X processos para analisar, estes são os conteúdos, para facilitar e criar mais transparência. Agora, não podemos garantir nada em relação, não é? É o que existe. Não tenho muito mais para adicionar do que a minha colega já relatou. Não. Pronto, o processo... Sim, está tudo na nossa proposta, que, sim, de facto, traz aqui várias coisas novas, porque tentam dar resposta precisamente a todas essas questões que são minuciosas, mas importantes. Não podemos deixar ninguém de fora. Muito obrigada. Sendo, eu quero agradecer-vos os contributos que trouxeram, e parece que são muitos, de tal forma que precisam de ser bem analisados, diferenciam-se muito de anteriores audições, portanto, o grupo de trabalho ganha conteúdo com esta vossa audição, e por isso agradeço o vosso trabalho, porque para fazer este trabalho perderam certamente muito tempo e queremos agradecer-vos, e está encerrada esta audição. Muito obrigado.